Capítulo 10. Um dia voltar. O número cada vez maior de peixes voadores e a temperatura da água subindo eram claros sinais de que aos poucos me incorporava à corrente equatorial sul-atlântica. Na 7ª semana, o vento diminuiu bastante e o mar se acalmou. A limpeza do fundo produziu excelentes resultados. A lâmpada parecia mais leve e o rendimento médio semanal subiu para 35 milhas por dia. Tudo indicava que, se conseguisse insistir no rumo que vinha mantendo, invadir o raio de visibilidade da ilha não seria um sonho tão impossível. Nos dias de vento mais fraco, remava em direção ao sul, quase contra o vento, para, compensando o efeito da corrente, manter um rumo favorável. As ondas não mais passavam de 60 centímetros de altura, e embora o swell ainda fosse impressionante, a distância entre uma e outra era tão grande que seu efeito era pouco perceptível. A lâmpada deslizava perfeita em silêncio no rumo oeste, queimando milhas para trás, acendendo o caminho pela frente. O sol nascendo à popa, exatamente à minha frente, e se pondo à proa, a cada dia surgia e se despedia com uma nova cor, de um modo diferente. O céu claro e o horizonte calmo permitiam posições astronômicas cada vez mais precisas. A distância até a ilha diminuía a cada página no meu caderninho preto de navegação. Jamais me passou pela cabeça a ideia de aí aportar. Possessão inglesa, com 5.173 habitantes em 1975, cuja única ligação com o mundo é feita por via marítima, pois aeroporto não existe. Santa Helena, no Atlântico, é a ilha mais solitária depois das geladas ilhas de Tristão da Cunha, ao sul. Foi sítio do exílio de Napoleão, de outubro de 1815 a maio de 1821, quando aí morreu. De formação vulcânica, com 10,5 por 16 quilômetros de extensão, é totalmente cercada de penhascos abruptos que despencam sobre o mar, não havendo, em ponto algum, porto, praia ou enseada abrigados. O desembarque só pode ser feito do lado noroeste, em James Bay, mas ainda assim de modo precário e sujeito aos caprichos do mar. Observa-se nesta parte do Atlântico um singular fenômeno que já fez naufragar muitas embarcações que se arriscaram a permanecer fundeadas próximo à ilha. São as rollers, ondas descomunais que surgem próximo à costa em arrebentação formada, vinda sobretudo de nordeste, ou seja, atingindo exatamente a única parte da ilha onde é possível o desembarque. Sua origem não é bem explicada, podendo mesmo surgir com mar tranquilo e vento fraco. O período de maior ocorrência de rollers vai de dezembro a março. Por outro lado, há anomalias magnéticas nas proximidades da ilha, causando desvios na bússola de até 7% acima da variação assinalada nas cartas náuticas. Não, Santa Helena não era meu objetivo nem o meu porto. O medo de quem navega não é o mar, mas a terra. Depois do que passei e vi nas costas da Namíbia, tinha bons motivos para acreditar nisso. Havia por ali um bom pedaço de terra perigosa que subia à tona, ameaçando a segurança de quem navega livre por mar aberto. Um mar meio ruidoso e desesperado, é certo, mas que eu já conhecia um pouco e com o qual sabia me entender. Porém, se para quem nunca o penetrou o mar causa enorme fascínio, para o navegador que vem do largo, a terra, ainda que perigosa, exerce uma mágica atração. Avistar Santa Helena, mesmo a grande distância, seria maravilhoso. Deus sabe o quanto eu temia suas encostas violentas, mas conseguir reconhecer no horizonte os seus contornos, mais que constatar o enorme trajeto cumprido, significaria averiguar com os olhos, concretamente, a precisão dos meus cálculos de navegação. Após tanto tempo no mar, só cansado, balançando o tempo todo e fazendo cálculos às vezes complicados sem ter alguém que me apontasse os erros, seria bem possível que estivesse cometendo repetidamente algum pequeno erro ou vício de cálculo, ou que a calculadora estivesse meio tonta,
ou ainda que utilizasse as tábuas de navegação trocando linhas e colunas, e em decorrência disso, na realidade, não me encontrasse onde pensava estar. Remoendo na cabeça essas dúvidas, determinei naqueles dias um rigoroso inquérito administrativo contra todos os instrumentos de navegação e métodos de cálculo a bordo. O sextante principal foi revisado, e seu substituto, um pobre instrumento de plástico, reabilitado e comparado. Os cronômetros foram novamente aferidos pelo rádio. A calculadora astronômica ganhou pilhas novas e o comandante do barco passou por uma bateria de testes de trigonometria esférica e navegação astronômica, sem auxílio de maquininhas de calcular. Adquiri a clara convicção de que ainda estava no pleno gozo das minhas faculdades mentais e de que a carteirinha de capitão amador continuava válida. Mas a dúvida persistia, e só havia no mundo uma coisa que poderia resolver o problema pela raiz, a olho nu: Santa Helena. Os intervalos para descanso diminuíram e o ritmo de trabalho aumentou. O mar, pela primeira vez dócil por tantos dias seguidos, parecia me convidar para um desvio da rota ideal, que já ia ficando ao norte. Com sol forte, também pela primeira vez, remei sem as meias de lã. Dos tênis eu nunca me livraria, pois sem eles era simplesmente impossível me movimentar no barco sem escorregar. Mas logo me arrependeria. A marca branca e pálida das canelas, cuja pele não vira o sol, quase se transformou em grave queimadura. Na quinta-feira, comemorei a excelente posição do meio-dia e a ausência do balanço das ondas com uma estupenda feijoada. Completa, com farofa, legumes, pimenta vermelha e até mesmo laranja. Não dispensaria num momento tão importante uma tradicional caipirinha de limão. E misturando cane, uma aguardente de cana da Namíbia, limão desidratado e mel, cheguei à fórmula perfeita. Mas estranhamente não consegui tomar um único gole. O dia tão espetacularmente limpo após semanas de tempo encoberto e a sensação fantástica de estar no meio do Atlântico, tão distante da terra e tão próximo de tudo, me embriagavam os sentidos. Uma gota de álcool estragaria tudo. Em Lüderitz, como em quase todos os lugares ilhados no mundo, bebe-se muito, e por sugestão do Crispin Clay, neto do fundador do escotismo, Baden-Powell, e por acaso o maior distribuidor de bebidas daquela região, parti com 5 garrafas de bebidas de forte graduação alcoólica. Nunca para combater o frio, pois no frio nada é mais perigoso do que o álcool, que ao provocar a vasodilatação sanguínea, aumenta o desperdício de calor do corpo. Mas para relaxar os nervos em caso de pânico, me sugeriram os amigos de Lüderitz. É engraçado, mas nunca mais tocaria nas garrafas até que permaneceram esquecidas na bodega 5. Uma gaivota delicada surgiu ao largo e se aproximou. Diferente de todas as que vi até então, era particularmente linda. Branca, de longa e elegante cauda, batia as asas sem parar e voava com certa dificuldade, não aparentando ser uma gaivota de longo curso. Era provavelmente a Procellaria nivosa de Santa Helena. Ao partir, chamou-me a atenção para um fato curioso. Se algum náufrago ou viajante marítimo, ao avistar aves marinhas, julgar que está próximo de terra, sofrerá uma quilométrica decepção. Em toda a viagem, desde a partida, não passei nem um único dia sequer sem a companhia dessas simpáticas e às vezes pequenas criaturas. No último contato que fiz com o Brasil, o Aires e o comandante Wangler, estudando minhas posições, insistiram para que eu retomasse a rota inicial e subisse até a corrente delta, cujas coordenadas eu recebera dias antes. Suas preocupações tinham fundamento. A partir da ilha inglesa, o fluxo inferior da corrente equatorial sul-atlântica deflete para o sul até o centro de alta pressão, no meio do Atlântico, numa espécie de redemoinho gigante que caminha então de novo em direção à África. Se eu entrasse aí, estaria perdido. Eu sabia disso, mas não desisti do meu plano.
pois mesmo que a corrente deixasse de ser favorável por um tempo, a direção do vento e umas horas a mais por dia nos remos me permitiriam retomar o caminho ideal. Sábado, 28 de julho. O mais lindo de todos os dias. Tempo claro de sol, sem sinal de nuvens. Abertura dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Eu buscava agora a minha medalha. Uma santa medalha no horizonte. O sextante não descansou até que eu obtivesse a mais perfeita posição. 15 graus e 30 minutos de latitude sul. 5 graus e 10 minutos de longitude oeste. Estava a 47 milhas a nordeste da ilha. Ou pensava estar, se tudo estivesse em ordem. Ar frio, condições de visibilidade perfeitas. Pelo menos uma vez eu já havia avistado o Monte Pascal, na Bahia, a 45 milhas de distância. E embora seja difícil avistar uma ilha a mais de 40 milhas, sobretudo de uma posição tão baixa em relação ao horizonte, não seria totalmente impossível, considerando-se que a parte elevada da ilha está a mais de 800 metros acima do nível do mar. O dia todo remando e olhando, e nada. Fui dormir cansado e triste. O domingo amanheceu envolto em névoa. Desde as 2:30 da manhã eu estava nos remos, e a neblina chegou com a certeza de que não veria ilha nenhuma até o Brasil. Seria a última chance de realizar meu sonho. Um grande esforço foi feito para mudar de rota, mas voltar atrás ou alterar ainda mais o rumo, nunca, nem 1 milímetro. Às 6h45 o dia clareou, mas o sol ainda estava escondido. Às 7, a névoa começou a dissipar-se. Continuei por meia hora, sem olhar para o lado, pensando, e não me contive. Entrei, estimei a deriva durante a noite, recalculei a posição, o rumo verdadeiro, o ângulo de visada. O rumo magnético, 220 graus. Saí, última tentativa. Sem levantar os olhos, fui procurando na minha pequena lidade, segurando-a com as mãos, o número 220. Apontei para o horizonte e vi uma sombra. No momento seguinte, ela desapareceu. Talvez fosse uma miragem, uma alucinação. Não tirei os olhos do horizonte. A sombra minúscula ressurgiu. Acima dela havia uma grande nuvem de um cinzento lavado. Seus contornos, aos poucos, tornaram-se definidos e revelaram de modo claro uma elevação. Em 2 níveis, parte baixa e parte alta, exatamente como descrevia o Pilot Book. Desfiz minhas dúvidas. Eu estava a 38 milhas de Santa Helena. Dei um berro, comecei a pular feito um doido, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naveguei por 45 minutos contemplando maravilhado uma sombra que para mim será sempre inesquecível. Pouco depois, o sol esquentou e ela desapareceu. Eu estava a caminho do Brasil. Santa Helena foi um amor platônico na minha vida. Tanto a desejei, tanto lutei para me aproximar